Olá, meus queridos irmãos, que a graça e paz de Jesus seja com cada um de vocês. É uma alegria imensa poder estar novamente falando diretamente com você. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu irmão e minha irmã. Você que é do distrito aqui de Boa Esperança, estamos gratos porque você está conosco. Estamos dando sequência aos domingos especiais de esperança. E esperamos que também possamos estar trazendo esperança ao seu coração mediante esses temas. Estamos analisando o mistério da profecia e tenho certeza que você está podendo aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus com esse tema tão importante que nós estamos abordando. O tema de hoje é o juízo final. Você quer saber como será o julgamento de Deus para com o homem, para aqueles que fizeram bem, com aqueles que também não fizeram bem? Nós, então, estamos hoje aqui, estaremos analisando esse tema. Você também, enquanto nós estaremos cantando, quero que você coloque aqui abaixo os seus pedidos de oração e em seguida estaremos orando por todos eles, bem? Sejam bem-vindos, então, vamos cantar, começar adorando ao nome de Deus, um hino lindo, o hino 554, O Juízo, que está no Inário. Cante comigo, adore ao Senhor. Amém, louvado seja o nome de Deus. Quem haverá de subsistir?
Ou qual há de ser a decisão? Vai ser pedido no nosso caso ou alcançaremos perdão? São dúvidas que vêm à nossa mente. Agora, o tema de juízo não deve ser um tema que nos deixa preocupados ou com medo. Preocupados, eu posso dizer que sim, a Bíblia ficou escrito na Bíblia, melhor dizendo, né? Temas que nos levam à percepção de que realmente precisamos mudar, mas não temermos, não temos medo de Deus, mas fazendo tudo com amor e obediência, com certeza seremos bem-sucedidos. Vamos então orar nesse instante para começarmos o estudo da palavra de Deus e também para os pedidos que foram nos enviados. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por ter a oportunidade de estar diante do teu povo, diante da tua igreja. E nesse instante eu quero pedir uma bênção sobre cada irmão e irmã que está aqui conectado comigo. Eles estão, ó Deus, em suas respectivas casas, com suas famílias. Alguns estão assistindo de locais diversos, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles. Nesse instante queremos colocar em tuas mãos também aqueles pedidos de oração que aqui foram mencionados e aqueles que por acaso não foram mencionados, que estão no coração, mas queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos restaure, que o Senhor cure, que o Senhor nos livre da aflição, que o Senhor remova de nós a angústia e coloque a certeza de que estás conosco. Pai, nós precisamos de Ti, ó Deus. Quem somos nós sem a Tua presença, sem Tua companhia? Derrama Teu Espírito Santo sobre nós, ó Deus, para que esse estudo desse momento possa ser um estudo apropriado e abençoado em nossas vidas. Abençoe, ó Deus, este irmão, essa irmã, que encontrem aqui, através desse estudo, uma paz, uma esperança, possa encontrar também aqui a admoestação e possa fazer um concerto, uma aliança contigo mediante esse estudo para viver de acordo com o que aprendemos aqui. Derrama, ó Deus, o teu Espírito Santo sobre nós e nos dê a certeza de que tu estás conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão? Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 12, versículo 11, ou melhor, versículo 13 e 14, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as coisas que nós fazemos diante de Deus, ou diante do universo, diante dos nossos familiares, todas as coisas, estando elas ocultas, ou sejam elas visíveis a todos, um dia Deus vai trazer tudo a juízo, vai julgar nossos atos, vai julgar nossas ações, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós pensamos, tudo um dia vai estar entrando em juízo. Então, trabalhando esse tema aqui, do juízo final, nós podemos entender que Deus tem algo a nos dizer diante deste tema. Olhem só. Compartilhando com você aqui, o mistério da profecia, o juízo final. No passado, né, vários escavadores, arqueólogos encontraram essa cidade e eles julgam que essas cidades das Campinas fazem parte de 5 cidades importantes, antigas, que devem ter existido, né, há muitos anos atrás. E esses arqueólogos encontraram por volta de 1965 a 1979, e essas cidades, eles julgam que muitas delas são cidades que viviam perto ali de Sodoma e Gomorra. Os cemitérios das cidades são cemitérios muito grandes, né? Muito grandes mesmo, poderiam caber ali cerca de 1,5 milhão de corpos, e indica que as cidades realmente eram grandes e não cidades pequenas, né? Cidades grandes e não cidades pequenas. Essas cidades são cidades que a Bíblia descreve como cidades perversas, onde existia muita violência, né? Cidades onde as pessoas assim viviam fazendo coisas horríveis, né? E que Deus, por ver a corrupção dessas cidades, ele então passa a entender que precisava haver uma advertência a essas cidades. E Deus então faz a advertência, e também depois de séculos elas são destruídas, as cidades, como descritas em 2 Pedro 2, versículo 6 e Judas, versículo 7. Por fim, Deus enviou o fogo do céu e destruiu as cidades de acordo com Gênesis 19, verso 25, estando entre elas Sodoma e Gomorra. Agora existia nessa cidade um homem considerado íntegro, justo, que era Ló. Ele era sobrinho de Abraão,
e ele viveu naquelas regiões por aquela época. E quando ele e Abraão começaram a sua viagem, saindo de casa, né, saindo da parentela, houve ali uma discussão entre os servos de Ló e os servos de Abraão, e Ló, de acordo com a Bíblia, escolhe a parte mais, as campinas mais verdes, lugares mais confortáveis, e ele então decide morar ali, justamente naquelas regiões onde estava morando, ou onde habitava ali o povo de Sodoma. E ele vai para lá. Agora, a Bíblia diz que ele morava em Sodoma, mas ele não aprovava a conduta daqueles que estavam em Sodoma. E 2 Pedro 2, verso 8, ali diz assim, vamos ler 2 Pedro 2, verso 8. Abra sua Bíblia comigo. 2, versículo 8 diz assim, vamos ler o 7 também. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Então, Ló, ele vivia em Sodoma, mas não consentia com as ideias dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Por isso, nós entendemos aqui que ele vivia ali, mas ele não participava dos mesmos erros que aquele povo. Agora, tinha uma coisa, ele apreciava a conveniência daquela cidade e ele permanecia nela, né? Permanecia ali. Muitas das vezes nós não vivemos, às vezes, praticando os mesmos pensamentos, ideologias erradas do que o local onde vivemos, mas muitas das vezes nós deixamos de crescer espiritualmente porque estamos em convivência constante e em vez de sermos influenciadores das pessoas, estamos sendo influenciados pelas pessoas. Não é? Ló, ele então não foi influenciado pelas pessoas, mas ele estava acostumado a viver ali de uma confortável, forma confortável. Por isso, olhem só, quando nós analisamos o próximo slide, diz assim que antes dos juízos de Deus vir sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, ele envia anjos, orienta, adverte, né? Ele diz que viria um juízo vindo da parte de Deus sobre aquelas cidades, mas mesmo assim Ló e sua família continuam ali. É possível que muitas pessoas, é notável, né? Na verdade, é evidência, tem muitas pessoas no mundo que estão sendo estão sendo anunciados, né? Deus está advertindo e eles continuam na prática daquilo que é errado. Estão resistindo e se demorando ainda, vivendo em práticas pecaminosas. Ló foi avisado pelos anjos, mas continuaram demorando, continuaram ali vivendo naquele local, mesmo sendo avisados que aquele local seria destruído. Os anjos então tiveram que tomá-los pelas mãos e tirá-los dali. Em Gênesis 19, verso 17, diz: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás para que não pereça. Você conhece a história? A mulher de Ló olhou para trás e se tornou em uma estátua de sal. Esse exemplo também serve para os dias de hoje, né? Por que serve para os dias de hoje? Existem pessoas que são sinceras e estão em Babilônia. Em Apocalipse 18 diz que o apóstolo João viu um poderoso anjo descendo à terra com uma mensagem semelhante para nós. Uma grande cidade se encheu de corrupção e essa cidade é chamada de Babilônia. Quem é a Babilônia? Babilônia significa uma organização religiosa, uma confusão religiosa, pessoas que se afastaram dos princípios das escrituras sagradas. E aí, Apocalipse 18, verso 4 diz: retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados, para não participar dos seus flagelos. Né? Talvez não possamos condenar tanto Jó pelo aquilo que fez, apontar o dedo para ele, porque muitas das vezes tem pessoas que estão sendo advertidas a viver uma vida na presença do Senhor, obedecendo os princípios de Deus, mas têm continuado vivendo em denominações que não estão vivendo de acordo com o princípio do eterno Deus. E a Bíblia fala assim: olha, sai dela, retirai-vos dela. Assim como os anjos falaram para Ló sair daquela cidade corrupta. Deus hoje está dando orientação para aqueles que ainda continuam em suas denominações, que não pregam a verdade, que não vivem os princípios do eterno Deus. Sai dela para não ser cúmplice dos seus flagelos. E o juízo realmente veio sobre Sodoma e Gomorra. Olha só, aqui que
Muitas pessoas estão tendo uma atitude semelhante àqueles dias, e os juízos virão dos últimos dias sobre muitos. Judas, capítulo 7, ou melhor, versículo 7, né, que Judas não tem capítulo, diz assim: Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas são postas para exemplo do fogo eterno. Você notou que o texto diz que Sodoma e Gomorra foram castigados com fogo eterno? O apóstolo Judas escreveu fogo eterno. Será que esse fogo eterno aqui significa que Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? A cidade está ainda sofrendo e as pessoas que viviam ali estão sofrendo um castigo eterno, onde existe um local chamado inferno, e ali elas sofrem dia e noite sem terem as suas dores amenizadas. É isso que eu queria dizer? Propriamente não. Eu quero que você leia comigo 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completa, tendo-as posto como exemplo a quantos vêm a viver impiamente. Então o texto diz que essa cidade foi reduzida a cinzas. Quando você vai em Malaquias 4, do versículo 1 até o 3, diz que quando vier o juízo de Deus, não restará restolho nem ramos. Representando assim que será destruído tanto Satanás como todos aqueles que aderiram aos seus ensinamentos. É isso que diz a palavra de Deus. Quando voltamos aqui para a tela, você e eu entendemos então que o fogo não queimará para sempre. Os efeitos do fogo são eternos, mas não o próprio fogo em si. A Bíblia dá a interpretação desse texto que acabamos de ler aí, e ele diz, frisando bem, reduzindo a cinzas e ruína completa. Ou seja, Sodoma e Gomorra nós estamos queimando até hoje. O efeito, né, do fogo é que foi eterno, porque desceu fogo e destruiu aquela cidade por completo. Apocalipse também mostra o momento em que o castigo de Deus virá sobre os ímpios de forma final. Apocalipse 20, verso 9 diz que Deus fará com que fogo do céu desça e irá devorar todos os habitantes da terra, como também todo o planeta. A Bíblia diz que o Deus de amor não manterá pecadores sofrendo no inferno. O salmista Davi também descreve a destruição dos ímpios de uma outra forma. Olha só em Salmo 37, verso 20. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Você precisa entender comigo, meu querido irmão, que é o seguinte: tem muita gente pregando por aí que existe um inferno, né? Existe um paraíso, mas de onde surgiu essa ideologia? Existia um homem no passado chamado Dante Alighieri, e ele então escreveu um livro chamado Divina Comédia. E nesse livro ele retrata então um local chamado inferno, onde Satanás atormenta e a dor ela é eternizada. E existe um lugar chamado paraíso, onde as pessoas boas que se comportaram de maneira apropriada estão ali e vivem de uma alegria eterna também. É importante entender que a Bíblia não descreve uma morte onde as pessoas têm consciência, sentem dor. A Bíblia, quando fala de morte eterna, diz de uma morte que tem consequências eternas, que vai destruir a pessoa por inteiro. Quando lemos ali em Malaquias, capítulo 4, do verso 1 ao 3, que diz que haverá cinzas, os justos pisarão as cinzas dos ímpios. Isso significa dizer que os ímpios não existirão para sempre. Seria algo inconcebível pensar que um Deus amoroso deixasse a humanidade a sofrer eternamente. E com isso, o ser humano não estaria morto, não é? Ele estaria tendo vida eterna. E vida eterna Deus dá apenas àqueles que são obedientes, como aqueles que são ingratos, irreverentes, blasfemos, ímpios, perversos, continuariam então a viver. Por mais que eles vivessem sofrendo, teriam vida eterna, cheia de dor. E não é isso que a Bíblia diz. Por isso, nós, adventistas do sétimo dia, não cremos em um local chamado inferno. A Bíblia, quando fala inferno, a tradução mais apropriada ali seria lugar de silêncio ou sepultura, quando traduzido do hebraico ou do grego para a nossa linguagem atual. Então, você e eu vendo o texto ainda de Malaquias, que eu citei para vocês podem rever aí, o destino final dos ímpios, a vida deles terá um fim, mas Deus não os torturará por toda a eternidade, como aqui dissemos. E eles rejeitaram os requerimentos de Cristo, não aceitaram a salvação que foi oferecida de forma gratuita a eles. Então, nosso amoroso Deus, né, vai aceitar a escolha que eles fizeram e vai, então, dar um fim
a todo pecador e a todo pecado, para que então possa reinar a paz, a alegria e uma vida sem sofrimento, porque a vida eterna é dada somente àqueles que creem em Jesus. Como aqueles que não creem em Jesus poderiam ter vida eterna ali em um lugar chamado inferno, não é? Deus faz tudo o que pode para salvar todas as pessoas, mas infelizmente não são todas as pessoas que aceitam a salvação de Cristo, né? Agora, o castigo eterno, em seus efeitos, ele é eterno em seus efeitos, porque nunca mais aquela pessoa que se perdeu vai poder voltar à vida. Então, o castigo é eterno. Você pode ver aí na tela, o planeta Terra todo será destruído. Se Deus permitisse que os injustos vivessem eternamente, o universo inteiro voltaria a se rebelar contra o Senhor. E como nós ou aqueles salvos poderiam viver no céu sabendo que parentes, amigos, pessoas que tinham muito amor a elas estão em um local chamado inferno sofrendo? Como viveriam em paz, viveriam em alegria, sabendo que existe um local assim? Não, realmente essa doutrina é uma doutrina antibíblica, né? E quem crê nela está mais por fora do que arca de barril, como diz o pastor e professor Leandro Quadros, né? O fogo de Deus, ele vai descer do céu, vai devorar a terra, de acordo com Apocalipse 20, versículo 9. Agora, como será isso? Na volta de Jesus, meus queridos, Deus, então, ele vai efetivar uma parte de seu juízo, né? Ao juízo investigativo, ao juízo comprobatório, ao juízo executivo, e nós vemos aqui que Jesus, ele vai voltar. Eu quero aí você vá comigo para alguns textos da Bíblia, Apocalipse primeiramente, capítulo 1, o versículo 7 diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Jesus virá com os anjos do céu, virá com Deus Pai, com Deus Espírito. Todos os anjos, o céu vai ficar em silêncio, porque nesse momento as hostes celestiais estarão vindo à terra para resgatar os filhos dele. Maravilha, né? Agora, a Bíblia diz que Jesus não vai vir de forma secreta. O texto diz que todo olho verá. Não tem nada de silêncio aqui, não tem nada de secreto aqui. Jesus virá de forma audível, de forma visível, com o corpo glorificado. E tanto aqueles que se preparou verá Jesus voltando, como aqueles que não se prepararam. Quem é cristão verá Jesus voltando, aqueles que não são cristãos também verão Jesus voltando. Olhem, interessante, quando você vai comigo para o texto de Mateus, capítulo 24, abra sua Bíblia, meu querido, confira aí comigo esse texto maravilhoso. Mateus 24, versículo 30, diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele vai então enviar os seus anjos com grande clangor de trombeta, está vendo aqui? Será algo audível, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos da terra, ou seja, os quatro cantos da terra, norte, sul, leste, oeste, a uma a outra extremidade dos céus. E os anjos de Deus, então, levarão os salvos para encontrar com Jesus no céu, porque ele vai ficar nas nuvens, Jesus não vai voltar a descer aqui na terra. Então, portanto, a Bíblia diz que se alguém disser para você, olha, vamos até os Estados Unidos porque Jesus está lá, vamos até a Rússia, não sigam esses falsos profetas, porque Jesus não vai voltar à terra. Jesus vai ficar nas nuvens, e à medida que os anjos forem pegando e levando, ele encontrará, estará ali nas nuvens, de braços abertos, esperando para receber você, te dar toda a assistência. Que momento maravilhoso não será, na verdade? Então, na volta de Jesus, nós veremos então que Jesus vai então operar parte do seu juízo. Quando Jesus vier, não haverá segunda oportunidade. É isso que nós precisamos entender. Jesus voltará e não haverá segunda oportunidade. Jesus vai voltar nas nuvens do céu. Nós lemos aqui alguns textos, Apocalipse capítulo 1, verso 7, mas eu quero ler também 1 Tessalonicenses 4,16, que diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Então será algo audível. Outra coisa, o texto diz que todo olho verá, Apocalipse 1, verso 7, né? Então todos vão ver esse evento glorioso e a terra vai tremer. O céu será iluminado pela glória de Deus, de acordo com Lucas 17, verso 24. Outro evento importante, que os mortos em Cristo ressuscitarão. O justo que morreu sairá de sua sepultura e com corpo glorificado e com corpo imortal. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, verso 53, é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Né? E depois os vivos serão arrebatados. Depois nós, os vivos, Paulo diz, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Interessante que Paulo,
Ele achava que estaria ainda vivo nos dias que Jesus voltasse. Por isso ele diz, nós que estivermos vivos. Você precisa entender aqui uma coisa comigo. Por ocasião da volta de Jesus, haverá dois grupos daqueles que morreram e haverá dois grupos daqueles que estiverem vivos. Por exemplo, vamos começar por aqueles que morreram. Haverá aqueles que morreram em Cristo Jesus e aqueles que morreram sem Cristo Jesus. Quando Jesus voltar, Jesus ressuscita os que morreram em Cristo Jesus. E os outros que não morreram em Cristo continuam mortos. Quando Jesus voltar, há dois grupos: aqueles vivos que estão fazendo a vontade de Deus, que aceitaram Jesus como seu único Salvador e viveram a vida de acordo com os princípios de Deus. Esses serão transformados, subirão com Jesus para o céu. Mas esses outros vivos, o outro vivo, esses serão mortos pelo esplendor da vida de Cristo. Vamos analisar alguns textos e você vai conseguir entender, né? Olhem só esse texto. 1 Tessalonicenses 4,17 diz que estaremos para sempre com o Senhor. Quando você analisa também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, você vê ali comigo que é dito assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Jesus fica nas nuvens, os anjos vêm, pegam e ressuscitam os que morreram em Cristo. Esses ressuscitam com o corpo transformado, um corpo sem o vestígio do pecado, um corpo sem faltar nenhum membro. Se a pessoa é deficiente, agora ele não tem mais nenhuma deficiência física. Ele é novo, é jovem, a sua consciência ainda permanece, ele lembra quem é, lembra de seus parentes, lembra de seus amigos, ele é pego pelo anjo e levado para encontrar com o Senhor nas nuvens. Logo em seguida, os vivos também são transformados, não passam pela morte e é levado para o céu. Agora, os vivos que não aceitaram a vontade de Deus, de acordo com o texto, vão ser mortos pelo sopro da boca de Deus ou pela manifestação da glória desse Deus poderoso. Então, o texto é bem claro, e o texto diz para nós, assim, Daniel 2, verso 44, então o Deus do céu ressuscitará um reino, ou suscitará um reino, que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É isso que o texto diz para nós. E como Satanás vai ficar? Ele vai ficar preso na terra, a terra vai ficar desolada por 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, Apocalipse 20, verso 1 e 2, e um grande corrente em suas mãos. Ele segurou o dragão é a antiga serpente, que também é o diabo e Satanás, e o prendeu por mil anos. Agora, por que Satanás vai ficar preso por 1000 anos? Ele vai ficar preso pela circunstância, não há ninguém para ele tentar, não há ninguém para ele fazer mal. E quando nós olhamos para Jeremias, capítulo 4, dos 21 ao 29, nós entendemos que quando Jesus voltou, ele levou aqueles que eram dele. Dos mortos, ele ressuscitou os dele, levou. Os outros mortos maus continuaram mortos. Dos vivos, ele levou aqueles que eram dele, transformou e levou, foram arrebatados por encontro com o Senhor nas nuvens. O corpo se tornou um corpo incorruptível, de acordo com 1 Coríntios 15. E na terra, os que eram vivos morreram com o resplendor da vinda de Cristo. O que ficou na terra? Ninguém ficou na terra, a não ser Satanás e seus anjos. E se não há ninguém vivo na terra, se a terra está destruída, de acordo com Jeremias 4, nós então entendemos que Satanás não tem. Quem tentar não pode causar violência, nem dor, nem egoísmo, nem inveja, nem discórdia alguma. Por isso, então, Satanás vai ficar preso pela circunstância, não uma prisão literal, mas uma prisão circunstancial. Não tem mais a quem tentar. E como não tem mais quem tentar, ele está preso pela circunstância. Muito interessante, não é verdade? Quando caminhamos para a sequência, o povo de Deus estará no céu, ocupado com a tarefa de julgar. Isso mesmo, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós, o povo de Deus, iremos julgar. Apocalipse 20, verso 4, vi também os tronos e neles se sentaram aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Ainda 1 Coríntios 6, 2 diz, não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Teremos a oportunidade de julgar as pessoas que estarão ali descritas nos livros, aquelas que ficaram na terra, que não foram salvas. Nós teremos a oportunidade de fazermos parte do juízo comprobatório, iremos comprovar por que amigos que nós admirávamos tanto, que às vezes parecia ter uma vida piedosa, não estão no céu. E por que tem pessoas aqui no céu que nós achávamos que não seriam salvos e estão aqui? Parece que Deus fez algo errado.
Será que Deus não fez algo errado? Então o próprio Jesus te pega e te leva diante dos livros, como cantamos no hino 544 do nosso cenário. Os livros foram abertos, Jesus nos dará a oportunidade de assentar com ele no trono, e ali nós poderemos então julgar. Ao terminar os 1000 anos, os ímpios então vão tornar a voltar para a terra. Apocalipse 20, verso 5 fala: os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. Ficaremos participando desse juízo no céu, comprovando e abrindo os livros, entendendo que Deus fez tudo correto, que Deus lutou para salvar as pessoas, que as pessoas não quiseram. E depois desses 1000 anos, nós entenderemos que Deus fez tudo de forma justa, e então a cidade de Deus, a cidade querida, vai descer do céu para a terra, porque a Bíblia diz que os outros mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Isso indica que depois dos 1000 anos eles irão ressuscitar. Olha só, a cidade santa vai descer para a terra com o povo de Deus. Apocalipse 21, verso 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo, e ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus. Que maravilhoso! O nosso Deus irá morar conosco aqui na terra. Ele vai estabelecer o seu reino aqui, e ele desce então com a cidade santa. Quando você analisa Zacarias capítulo 14, ali diz que a cidade santa vai descer sobre Montes Oliveiras. Esse monte vai se tornar uma planície, e ali vai estar a cidade de Deus. Dentro da cidade estará Jesus juntamente com os salvos. Fora da cidade estará Satanás juntamente com os ímpios. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz então que Satanás será solto da sua prisão. Por que ele estará solto da sua prisão? Porque novamente se passou os 1000 anos, e agora aqueles ímpios maus ressuscitarão para receber a condenação. Isso mesmo, meu querido, isso não é coisa que eu estou tirando da minha mente. Olhe só para a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29, diz que: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz de Deus e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Haverá 2 ressurreições, uma ressurreição dos salvos, que acontecerá por ocasião da volta de Jesus. Ali é chamada a primeira ressurreição, e a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque esses não passarão pela segunda morte. Por isso precisamos cuidar de nossa vida para estarmos aptos a, se estivermos mortos por ocasião da volta de Jesus, que possamos ressuscitar. Porque se você ressuscita e vê Jesus voltando nas nuvens com os anjos, aí sim você sabe que você está salvo. Mas se você ressuscita e você vê a cidade santa descendo da parte dos céus para a terra, com os salvos dentro dela, então você sabe que estará perdido. É isso que diz as Escrituras Sagradas. Né? Quando nós analisamos, então, a Bíblia diz que Satanás fará a última tentativa de salvar a sua causa. Ali, no Apocalipse 20, versos 7 e 8, será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Por que ele está solto da sua prisão? Tem pessoas vivas agora, os mortos, maus, ressuscitam. Ele, como um general, coloca diante deles e os convence a atacar a cidade de Deus. Estarão com ele milhões de pessoas. A Bíblia descreve uma cena da última rebelião contra a cidade querida de Deus. Apocalipse 20, verso 9, diz: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Será algo terrível. Só que a Bíblia diz que eles não conseguirão sitiar a cidade querida. Satanás e seus anjos serão destruídos, como todos aqueles também que aderiram à sua vontade. Quando nós vamos para Mateus capítulo 25, versículo 41. Ali nos dito que o fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Por isso, eles deveriam ser queimados, mas também serão queimados não somente eles, serão queimados todos aqueles que aderiram aos seus princípios, às suas ideias, que rejeitaram a vontade de Deus, porque de acordo com a visão de Deus, não existe em cima do muro: ou você está do lado de Deus ou está do lado do inimigo, ou você obedece os princípios do eterno Deus ou você não obedece. É isso que as Escrituras descrevem. E Deus vai fazer um juízo. Esse juízo é feito em partes. Desde 1844, Jesus está no lugar santíssimo, fazendo ali parte do juízo. E pode ser que ele esteja analisando a nossa causa. Não é? Agora, o hino que nós cantamos, o 544, diz que os que dormiram foi feito então juízo primeiro daqueles que dormem e depois daqueles que estão vivos. O juízo também começa pela casa de Deus, é em favor dos santos. Se você está fazendo o que é correto, mediante a palavra de Deus, não fique com medo do juízo, meu querido irmão e minha querida irmã.
Se atente, Deus, ele quer salvar você, ele fez tudo e faz tudo a todos os dias para salvar você. Enviou seu Filho para lhe dar a vida eterna e enviou o seu Espírito para lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele coloca os seus anjos ao nosso redor todos os dias para nos proteger, para nos livrar do mal. Tudo que o céu tem para nos fazer, ele tem feito para salvar a humanidade. Agora, se eu e você ficarmos do lado do inimigo, se postergarmos a nossa decisão, se postergarmos a nossa entrega, acontecerá como aconteceu com a mulher de Ló, ela vai ser também destruída, como foi destruída a cidade de Sodoma e de Gomorra. Seguindo aqui com os textos bíblicos, 2 Pedro 3, versículo 10, diz que o fogo que vai destruir tanto Satanás, como os anjos, como os ímpios que ficaram do lado dele, esse fogo também vai destruir a terra e vai também restaurar e queimar toda a impureza da terra. Jesus então vai reconstruir a terra, restaurar a terra, para que eu e você possamos habitar nela ou morar nela. Será um momento maravilhoso para mim e para você. E Deus dirá: eis que faço novo todas as coisas, de acordo com Apocalipse 21, versículo 15. Também Apocalipse 21, verso 1 diz: viu o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, pois que criou novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Você vai lembrar das pessoas e dos amigos, mas você não vai lembrar das coisas ruins que aconteceram, ou não vai lembrar de todo o pecado, ou aquele pecado não vai te causar tanto dano como naquelas lembranças ruins. Você não vai ficar chateado ao saber que vários entes queridos morreram com aquele fogo. É interessante lembrar aqui que esse fogo que desce de Deus, ele não vem de um lugar chamado inferno, ele desce de Deus. E esse fogo vai consumir enquanto existir matéria. Se alguém cometeu muitos pecados, assim como existe lei aqui no planeta Terra, né? Existe a pena de morte para alguns, para outros a pena de prisão perpétua. Alguns recebem apenas 5 anos de prisão, 10, 30 anos, de acordo com o ato que ele cometeu. Assim também será a pena de Deus. Alguns vão queimar um pouco mais, e outros vão queimar um pouco menos, mas todos serão rapidamente consumidos e destruídos, e vai sobrar apenas cinzas. Deus não vai eternizar o sofrimento, mas todos morrerão para sempre, todos aqueles que são ímpios. Entendeu? Olha só, a Bíblia é clara com respeito a esse assunto, e quando nós vamos em Daniel 2, verso 44, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Que coisa abençoada sabemos desse texto. Não haverá doenças, não haverá morte, todo o universo será uma sinfonia de louvor, e todas as criaturas irão declarar que Jesus é justo, que Jesus é verdadeiro, que os seus caminhos são verdadeiros e que ele é o rei de todas as nações. Meus queridos irmãos, só existirá 2 grupos: aqueles que estarão recebendo a condenação, ou aqueles que estarão dentro, ou recebendo a condenação do lado de fora da cidade, ou aqueles que estarão do lado de dentro da cidade cantando o cântico dos remidos. Que grupo você fará parte? Né? Porque os ímpios irão dizer assim, aquilo que está escrito em Jeremias 8, verso 20: passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Será lamentável, deixarão de existir por todo sempre. Agora, portanto, os salvos viverão por Deus por toda a eternidade, poderão desfrutar de todas as bênçãos que Deus criou para toda a eternidade. É possível que você hoje esteja lutando contra as suas escolhas na sua mente, resistindo ainda ao chamado de Deus, mas a Bíblia diz: hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. A Bíblia também diz em 2 Coríntios 6, verso 2, que hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da oportunidade. Quer você viver em um céu onde não há dor, não há luto, não há pranto, não há tristeza, não há angústia, não há aflição? Então aceite hoje Jesus como seu Salvador. Não só apenas aceite Jesus como seu Salvador, mas viva de acordo com a vontade dele, porque a graça dele, as misericórdias do Senhor, elas te dão salvação, mas também regeneram a sua mente para que você possa obedecer os mandamentos do Senhor. E eu e você precisamos ter a mente nossa regenerada, passar a colocar em prática os princípios do eterno Deus. Tem você resistido à voz de Deus? Tem você resistido à voz do Espírito Santo? Não resista à voz do Espírito Santo, porque ele está chamando você a viver uma vida de integridade, uma vida de poder. Em qual lado você vai estar? Vai estar do lado de dentro da cidade santa, cantando o hino de louvor, ou vai estar do lado de fora recebendo a condenação eterna? Que não seja assim com você, meu querido irmão, que não seja assim com você, querido irmão.
Aceite hoje Cristo Jesus. Sai, se você faz parte de uma denominação que não segue os princípios de Deus, porque a Bíblia diz que os santos, os salvos, são aqueles que perseverarão até o fim, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ei, você faz parte de uma denominação que não guarda o sábado, ou o quarto mandamento de Deus? Sai dela, meu querido. Não é aí o seu caminho é junto ao povo remanescente de Deus, pregando a verdade do Deus verdadeiro. Então, olhem bem para mim, entenda, é tempo de decisão, é tempo de entrega. Como diz um hino da Igreja Católica, a decisão é sua, meu querido irmão, a decisão é sua. Eu não posso decidir por você, mas que Deus ajude você a decidir se está do lado dele. Busque a Deus de todo o seu coração e ele vai abençoar a vida. Nós podemos terminar aqui com esse texto. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Jesus está dizendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Você quer o alívio do verdadeiro Deus, do eterno Deus? Então, meu querido irmão, escolha hoje a quem vai servir. Eu já fiz a minha escolha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual será a sua escolha? Diante do julgamento final, diante dos juízos que Deus já está fazendo agora no santuário celestial, no lugar santíssimo, diante do juízo que os salvos terão a oportunidade de comprovar no céu, e o juízo que ele vai executar de uma vez por toda quando a cidade santa descer para a terra. Qual será o seu veredito? Estarás totalmente salvo ou totalmente perdido? Qual será a sua decisão? Decida hoje buscar ao Senhor e se entregar a Ele de todo o seu coração. Abandone o pecado e diga sim para Jesus. Essa é a sua decisão. Quer você ter essa decisão, buscar ao Senhor? Entre em contato conosco, nós iremos orar por você. Quer você ser batizado, entregar a vida a Jesus na igreja remanescente, a igreja verdadeira da profecia bíblica? Entre em contato conosco, nós vamos preparar você para que você também seja batizado e iluminado. Nesse instante eu quero orar pela sua decisão e orar porque aqueles que ainda estão resistindo, aqueles que estão com o coração duro, para que Deus possa amolecer o seu coração e você possa entregar ao Senhor enquanto há tempo. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, nesse instante, ó Deus, toma em tuas mãos esses teus filhos e tuas filhas que estão comigo nesse momento. Esse, ó Deus, que já estão seguindo os teus princípios, ajude-os a permanecer nos teus caminhos, ó Deus. Aqueles, ó Deus, que estão temendo ainda o juízo, porque não sabem como está a sua vida, ainda precisam tomar várias decisões diante do Senhor. Ó Pai, dê coragem a esse teu filho ou tua filha a dizerem sim para o Senhor e abandonar qualquer outra ideologia que esteja contrária aos princípios das Escrituras Sagradas. Derrama teu Espírito Santo sobre esse e sobre essa que decidiram hoje, adiante desse estudo, a se colocarem diante do Senhor, para que estejam diante da tua volta e que recebam a salvação e não a condenação, que recebam a vida eterna e não a morte eterna. Porque não existe, ó Deus, em cima do muro diante do Senhor. O que existe é ser salvo ou perdido. Que todos que estão aqui assistindo comigo, ó Deus, possam ser salvos, possam aceitar essa mensagem e se entregar ao Senhor. Toma-as em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão e minha querida irmã. Foi muito bom passar esses momentos aqui com você. Que Deus abençoe você e sua família e que dê uma ótima semana para você. Um abraço e uma saudação todo especial aqui para todos que fazem parte da Igreja Adventista do Distrito de Boa Esperança. Muito obrigado por você participar. Até mais. Deus abençoe.